boa noite, queridas mulheres. Estamos aqui para mais uma live bombástica, como todo mês temos feito. E, claro, você sempre aí nos prestigiando, ouvindo, aprendendo, tudo aquilo que Deus tem para você. E nessa noite não será diferente. Estamos aqui, como sempre, pastora Alda, pastora Karine, pastora Surama, pastora Deise e também com a nossa querida e discípula psicóloga Sueli Xisto. Então, é um prazer estar com você nessa noite. E o tema de hoje, muito especial, muito pertinente para nós mulheres, porque, segundo ele fala aqui sobre síndrome de Eva. O que é isso, bispa? Síndrome de Eva? Eu nunca ouvi falar. Síndrome de Eva. É isso que nós vamos estar falando nessa noite. Claro, e isso vai estar abrangendo a carência emocional, a carência afetiva. Então, hoje, se prepara, porque todas as perguntas serão respondidas, todas elas estão aqui, estavam aqui torcendo para começar a live, para passar para vocês informações que vai edificar a sua vida, que vai abençoar a sua vida, que vai fazer você crescer em Deus, querida. Que esse é o objetivo da live Mulheres Libertas. Então, prepara aí, convide, comece a chamar as suas amigas, parentes, chama todo mundo, porque o tema hoje promete. Não é mesmo, meninas? Vocês estão aí tão animadas, né? É isso mesmo. Olha, ainda há pouco estavam tudo aqui na maior zoada, né? Agora estão tudo assim na expectativa. Mas será uma bênção. Por que, bispo, esse tema síndrome de Eva? Porque a gente tem visto, né, que ultimamente o descontentamento tem assim assolado a sociedade e, nossa, tem pego de cheio as mulheres. Por quê? Porque nunca está satisfeita, né? Sempre querendo mais, errado de forma nenhuma, desde que isso seja de uma forma saudável, né? Eu tenho que sempre, eu falo sempre isso, né, meninas? Ter um coração agradecido com o que eu tenho. Eu preciso mais, maravilha, temos que crescer. O céu é o limite, mas desde que façamos isso de uma forma saudável. E o tema de hoje, síndrome de Eva, é justamente o contrário. A pessoa sempre foca a falta, a pouca falta, porque ela nunca lembra. Aí a gente vai lá, Gênesis 3, né? Aquela conversa que Eva teve com Satanás, né? Quer dizer que você não pode nem... Olha o diabo, nem... Não, Deus disse que a gente não pode nem tocar. Então, o que a gente vê é que nós, na maioria das vezes, temos tudo e não valorizamos. O que falta parece que é mais importante do que o que eu tenho. O descontentamento é maior. Em vez de eu ter um coração agradecido, de eu valorizar. Porque eu acredito que Eva, ela tinha todas as frutas. Gente, eu às vezes fico imaginando aquele baita, daquele jardim. Porque Deus nunca fez nada pouco. Deus nunca fez nada pequeno. Você concorda comigo, querida, que está nos assistindo? Deus nunca fez nada meia boca. Eu não gosto muito dessa expressão, não, mas é bem assim. Deus nunca fez. No entanto, a criatura só queria aquela fruta que estava lá, chamando a atenção dela. E muitas vezes, quantas de nós, né? Aí o marido chega, querida, comprei o carro. Mas o carro dos meus sonhos era uma Peugeot 2008, não sei o que, 208, eu não sei quanto, que eu não entendo muito de carro. Minha amiga, agradeça a Deus pelo o carro que o seu esposo disse que vai comprar, pela viagem que ele vai fazer. Mas a minha viagem de consumo é Paris. Sim, Paris, a minha também, eu ainda não fui. Mas eu já fui para Natal, eu já fui para Recife. Meu marido já me levou para esse lugar e eu feliz da vida. Feliz da vida. Então, é justamente disso que nós vamos estar tratando nessa noite, né? Essa falta de contentamento, essa falta de gratidão pelo que tem, né? E só reclamar pelo que falta. Isso
é síndrome de Eva. Começa aí pensando. Já estou pensando na minha amiga. Não, pensa se você não tem, querida. Porque geralmente todo mundo tem, menos nós, né? Então, vamos estar começando. Temos perguntas que, nossa, tem que ser rápido, porque a gente só tem 50 minutos, tá, meninas? Então, querida, se prepara, porque Deus vai falar com você. Deus vai te dar ferramentas para você ser abençoada e, quem sabe, abençoar a sua amiga, que você já percebeu pelo que nós conversamos, pelo que eu falei, que ela tem síndrome de Eva. Deus, aquela minha amiga, eu tenho. Eu não sei. Você vai saber daqui a pouco muito mais. Se prepara, porque nós vamos começar com as perguntas. Amém, queridas? Eita, boa. Vamos lá. Eita, coisa boa. Vamos embora. Deixa eu pegar aqui. Eita, Deus bom. Perguntas e perguntas. Pastora Karine, qual a relação do ciúme e a carência? Gente, que pergunta, né? Olha só, né? Quando a gente para pensar um pouquinho, quando a gente fala de ciúme, né? E que infelizmente a gente vê nos estudos, nas pesquisas, que a maioria das pessoas ciumentas são mulheres. Como é que tá ligado o ciúme e a carência, né? Gente, o ciúme, ele, na realidade, ele é uma insegurança, né? Vem disso. Né? É uma insegurança que a mulher tem. E por que está ligado à carência? Porque o carente, né? A carente, ele é inseguro. Né? Ele tem essa insegurança, ele não sabe, né, se o outro me ama, né? Será que o outro realmente me ama? Será que o outro realmente gosta de mim? Será que o outro realmente está comigo porque eu sou uma pessoa bacana? Ou será que ele está comigo por interesse? Então, assim, o ciúme está muito ligado a essa questão realmente da carência por conta da insegurança. E se a gente olhar, né, ninguém nasce ciumento, né? É um comportamento, né? O ciúme é um comportamento e que ele pode ser alterado? Pode, né? Se você está se identificando, se você às vezes pensa assim, eita, fulana de tal é tão ciumenta, né? Como a bispa colocou, a gente sempre diz que é o outro, né? É a minha amiga, é a minha mãe, E outra coisa, gente. Tô lembrando de uma pessoa agora. Exatamente. E o ciúme não existe só na relação, né, conjugal, no relacionamento, né? Você como seu parceiro, né? A gente vê muito como existe ciúme dentro do relacionamento familiar, às vezes é com um filho, é com a mãe, é com um amigo, né? Um amigo é um irmão da igreja, uma irmã da igreja, um irmão de discipulado. E isso está ligado ao quê? A insegurança, muito comum, né, se a gente for retratar um pouco lá na infância, né, as situações, né, lá atrás, que vai fazendo com que a pessoa seja modelada dessa forma, né, até chegar realmente na fase adulta, né? Mas assim, a relação é essa, é a questão realmente da insegurança que está ligado à carência com o ciúme. Verdade. E assim, e você vê muito isso, né? E você colocou bem, desde a infância. Isso. É ciúme, porque a mãe passou a mão na cabeça do outro, agradou mais o outro, já fica, né? Aquele lance do ciúme, e é realmente uma insegurança, né? E Deus nos deu. E quando eu penso assim, né, em questão disso, eu digo, poxa, eu não vou ter ciúme, porque eu sei que tem alguém que é apaixonado em mim. Deus é apaixonado em mim desde sempre. Então, isso me basta, né? Isso me preenche. E eu quero saber mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. É verdade, pastora Alda, é verdade que a pessoa carente não faz exigências? Ela busca sempre se relacionar assim. É como que diz, esse tá bom, isso tá bom. Ela não faz exigências? É um ponto bastante interessante isso, porque exatamente pela falta, né, de você ter aquela autoestima, você procura qualquer relacionamento, qualquer amizade, né? Você não escolhe, você simplesmente, se a pessoa quer estar do teu lado, você aceita, mesmo que seja um relacionamento abusivo, mesmo que você esteja numa amizade que não é legal, que não traz coisas boas para você, mas a pessoa que tem essa carência afetiva, ela faz qualquer coisa para estar com alguém, né? Porque ela se sente realmente, poxa, será que eu não mereço? Essa carência afetiva faz com que a pessoa se desmereça.
Ela olha para ela e não enxerga coisas boas. Então, poxa, se você, mesmo que esse relacionamento não seja bom, que essa amizade não seja boa, eu tenho que segurar. Eu tenho que fazer qualquer coisa para segurar essa amizade. Porque essa carência afetiva que vem, como já foi falado aqui, né, vem lá da infância, vem por alguns motivos que causaram essa carência, as pessoas tendem a ter esse relacionamento. E principalmente as mulheres, né? Os homens também têm essa carência afetiva, mas as mulheres, elas se submetem mais a amizades e relacionamentos abusivos por conta dessa carência. Você poderia, Deise, complementar? Você tem mais alguma coisa a dizer sobre isso? Eu estava pesquisando, né? E é interessante, a pessoa carente, isso é uma arma, assim, terrível. Porque a pessoa carente é uma pessoa faminta. Eu falo assim, a pessoa que vai para o supermercado quando ela está com fome é um problema sério. Porque você pega, principalmente eu tenho uma hora para comer. Então, se eu for logo de cara no supermercado e eu estiver passando o meu horário e eu ver que eu posso ter uma hipoglicemia, então eu pego logo um refrigerante, 150 ml, já tomo logo para não dar uma hipo. Então, assim, olha a escolha errada. Então, a pessoa carente, ela pode fazer a escolha errada. Isso é escolha locais, né? É isso que eu falo. É um perigo a pessoa carente. Ela acaba não provando do melhor que Deus tem para ela. Ela se contenta com qualquer coisa. Eu já vi relacionamento, muitas pessoas que eu tenho atendido e falo, você está 15 a 20 anos com um homem e você submete a isso tudo. Minha filha, dê espaço para viver o melhor de Deus na sua vida. Porque você viveu o inferno até hoje. A sua vida é de violência e traição. A sua história é isso, nesse relacionamento. Você quer viver isso até quando? Você está vivendo isso porque você não provou do melhor que Deus tem para você. Então você vai ficar assim. Como você não provou do melhor de Deus, né, que tem para você, então você vai se contentar com qualquer coisa. Entendeu? Você não teve isso. A falta disso, você fica buscando em qualquer relacionamento. Você tem que saber escolher os locais e a pessoa certa. Até a amizade, né? Também. Verdade. Alguém mais quer fazer uma colocação sobre isso? Vou para a próxima pergunta. Sueli, não é Su hoje, porque eu só chamo ela de Su. E agora, a gente está falando de carência. Como fortalecer a autoestima para afastar a carência? Você está entendendo? Porque a gente sabe que a carência não é legal. Uma carência destrutiva, uma carência que não... A carência de uma forma geral. E como eu posso fortalecer a minha autoestima, né, para afastar essa carência? Me faz querer qualquer coisa, me contentar com qualquer coisa, me desvalorizar, né? A gente, quando pensa na carência, a gente lembra sempre de duas questões. A questão da ausência e do excesso de cuidado. Vou voltar um pouquinho à questão da infância para a gente entender um pouquinho da carência e chegar ao ponto da autoestima, né? Então, a ausência, os pais, e fica um alerta aqui aos pais, aos responsáveis, que o excesso de cuidado é maléfico, como também a ausência, né? E então a ausência, ela acaba trazendo um buraco emocional. E o excesso é a questão da superproteção. Todos os dois são ruins. No futuro essa mulher possivelmente vai enfrentar problemas, né, com relação ao afeto. Porque uma pessoa que faltou afeto na infância, ela sempre está buscando sem fim. É uma faminta, né? É um poço sem fim, nunca está saciada. E uma mulher que, por contrapartida, ela de repente teve um excesso, ela se torna dependente dos pais. E vai procurar um parceiro também nessa linha da dependência, né? Então, essa mulher que se percebe que nessa história de vida, nessa história que ela vem enfrentando até agora, você que está nos ouvindo, que percebe também, que vivenciou isso na sua criação, na sua infância e repete essa situação na atualidade, deve pensar o seguinte, que você tem meios de buscar ajuda. Você tem muitos meios para buscar ajuda. A live é uma delas, né? A nossa live é uma delas. Né? A psicoterapia, os grupos de psicoterapia, a própria igreja é uma ferramenta, a espiritualidade pastoral, a espiritualidade, né? É maravilhosa para a vida do ser humano, né? Quando a gente começa a compreender, como a pastora falou, a respeito dessa relação que a gente tem
com Deus, com a espiritualidade. Isso é fundamental para a vida do ser humano. É uma ferramenta excelente de ajuda e de cuidado, né? Essa mulher tem que perceber que ela é um ser humano, que ela tem o seu valor, né? E que se o outro não compreender, o problema está no outro. O outro que não compreendeu o valor que essa mulher tem, a excelência que ela é, né? Então, assim, buscar caminhos, sim, de melhorar a sua autoestima, de cuidar de si, de olhar para si, de repente buscar coisas que são agradáveis para ela, cuidar, buscar uma academia, buscar um esporte, se enxergar. A partir do momento que ela se enxerga e cuida dela, o outro também vai perceber que mulher forte é essa, que mulher diferente é essa, né? E de repente pode até que amor próprio que ela tem, né? E justamente as pessoas vão me tratar como eu me trato. Exatamente. Né? Quando ela começa a se enxergar, se ver, e dentro desse tema, o que eu acho interessante, por exemplo, a pastora Surama, você tem 2 filhos, né? 2 coisas lindas. E aí, e como trabalhar essa autoestima, porque a gente vê que vem da infância e vem... Como você tem lidado com isso? Para que amanhã eles não sejam pessoas carentes. Bem, trazendo a visão bíblica, principalmente ensiná-los o valor que eles têm para o Senhor. Eles são importantes para Deus, eles foram criados por Deus com um propósito. Eu inculco na cabeça deles mesmo, é crianças, bíblico. Eu ensino a palavra. É interessante que eles já estão condicionados a isso. Quando acordam, sabe que vão orar, sabe que vão ali aprender algo da Bíblia. A gente, ultimamente, nós estamos estudando os frutos do Espírito. Eles perguntam qual Olha o fruto do só, Espírito que que a gente vai profundo! estudar. Eles perguntam qual o fruto do Espírito que a gente vai aprender hoje. Então, isso traz uma valorização para eles. Eles entenderem os valores, os princípios que vão ali nortear a vida deles. Eles entenderem que são especiais, que são importantes para Deus. Eu acredito que está sendo formado crianças que se tornarão adultos que farão a diferença, porque eles se conhecem. Esse autoconhecimento, ele é indispensável, né, para a formação da autoestima. Você saber quem você é, você saber para onde você está indo, isso norteia. Isso faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Muito bom. Muito bom. Alguém mais quer? Essa questão que você fala, né, desse cuidado e desse cuidado com excelência, uma família saudável, uma família que é pautada em valores, em princípios, né, tem tudo para formar um sujeito saudável no futuro, né? Então, assim, até Freud fala da compulsão à repetição. Então, uma família que tem, eles podem se espelhar, que tem todos esses valores, está construindo para um sujeito saudável amanhã. Então, a igreja tem um importante papel, né, para essa construção de uma sociedade saudável. Verdade. E nós tiramos, eu não sei, aqui talvez algumas já nasceram num lar evangélico, mas quanto nós não mudamos depois que o espiritual entrou em nossas vidas, que Deus entrou em nossas vidas. Hoje, a ciência está se dobrando diante da espiritualidade. Então, hoje é real, Deus é bom, e Deus faz a diferença na vida de cada um de nós. E ainda, bispa e pastoras, psicólogas, complementando essa pergunta, acho que tem uma crença que nós fomos criadas que a felicidade está condicionada a você ter uma outra pessoa. Então, muitas mulheres tem essa questão da afetividade e entra nesses relacionamentos porque acham que só vão ser felizes se estiver perto de alguém, se tiver alguém com elas. E isso não é verdade, né? Eu acho que Eva devia estar nesse problema da afetividade. Porque ela foi tão envolvida pela serpente, tão rapidinho, acho que ela estava num momento de carência, porque ela foi rapidamente envolvida pela serpente, né? E às vezes acontece na nossa vida, em algum momento nós já passamos por isso, e talvez na sua vida que está aí nos assistindo hoje, em algum momento você deu uma bobeira, né? Não estava muito bem afetivamente, e aí foi pega, né, pelo laço. É aquela história, né? Não sei se, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Eu não consigo ter uma vida sem fulano. Eu não vivo sem fulaninho, né? Eu não vivo sem Beltrano. Se Beltrano não estiver na minha vida, eu não vou conseguir viver, eu não vou conseguir fazer nada, né? Eu morro de amor, né? Só que assim, é tão interessante
Porque existem pessoas realmente que morrem de amor, né? Infelizmente, morrem mesmo. A gente vê pessoas, né? Às vezes é um câncer e quando você olha aquela pessoa, você olha, né? A sistêmica, né? Fala muito disso, né? A pessoa tá também nesse... Verdade. A gente vê que as pessoas realmente, elas morrem, às vezes elas estão tão envolvidas com a situação, elas estão tão envolvidas numa carência, que às vezes elas adoecem, né? É muito comum a gente ver, às vezes, quando as pessoas ficam chateadas, com raiva, é muito comum, gente, né? A gente vê, menino, por que tu tá com essa roncha? A gente diz assim, né? No corpo, na perna, teve raiva, né? Tava com raiva, é o corpo falando. Mas às vezes as pessoas realmente, elas estão tão envolvidas, elas estão tão carentes, como a pastora Alda colocou, que quando elas percebem, quando elas se dão conta, realmente elas estão doentes, não só emocionalmente, mas fisicamente também. A pergunta que eu ia fazer era justamente, vocês já chegaram a responder, né? A carência sempre tem a ver com medo de ficar sozinha, pastora Deise? O que é que você acha? O que é que você falaria sobre isso? Sempre é o medo de ficar sozinha, né, de não ser aceita no meio. Acontece muito, você acaba tendo uma amizade não frutífera, porque você fica refém da pessoa e ela pode te manipular o tempo todo, porque sabe que você é carente, né? Então, o carente, ele acaba sendo manipulado por todos, né? Porque essa dificuldade de estar no mundo sozinho, é esse medo que existe, né? Então, assim, como é que se diz? Ele vai estar sempre querendo estar rodeado de amigos, sempre querendo agradar, né? Até assim, ele tem um conceito, mas ele olha assim, não, o meu conceito... Para ser aceito, para não só... eu vou engolir os meus princípios, até os seus princípios, né? Ele se permite ser manipulado. Ele se permite, entendeu? Agora também é interessante, eu falo sobre o carente que ele tem medo, mas o carente também ele não é muito confiável. No momento que ele se sente, como é que se diz? Ameaçado, se ele está num relacionamento, ele também faz assim. Porque se outro relacionamento, é por isso que há traições, gente. Por quê? Ele tá num relacionamento e ele está sendo abusivo, ele está fazendo de tudo para suprir suas carências, ele está faminto e ele acaba não sendo saciado. Então, ele vai buscar em outro canto. Entendeu? Ele tem essa dificuldade de ficar sozinho. Então, o carente seria bom o seguinte, carente, você que está nos assistindo, o seu amor, o amor que você tem, que está transbordando pelo outro, que está sufocando o outro, dá para você esse amor, dá para você esse carinho, dá para você esses presentes, porque às vezes você quer comprar o outro com presente. Eu vejo muita gente querendo comprar os outros com presente. Então, não precisa você comprar ninguém com presente, te presenteia, né? Enche de presente, gente. Então, é assim, se valorize. Então, é isso, ele não é confiável, como eu te falei. Ele assim, ele viu que ali não está dando, ele está insistindo, ele está carente, mas se vir outro com um chaveco bem bacana, ele faz, esse aqui é melhor, e vai-se embora, Então, assim, é o medo de ficar sempre só. Ele é assim, então ele vai em busca até saciar a sua, né? E a Bíblia fala, né, em Salmo 42, 7, que um abismo puxa outro abismo. Então, assim, você tá tão faminto, e existe uma lacuna tão grande, a lacuna é do tamanho de Deus, que só o próprio Deus pode suprir essa lacuna, gente. Tem gente que é justamente assim, né? Isso. Exatamente isso. Alguém mais quer fazer alguma colocação sobre esse tema, sobre essa pergunta? É verdade, pastora Alda, que a pessoa... que a mulher, ela pode se tornar, né? Que a mulher é uma pessoa que de repente tem um homem assistindo, gente. A gente só está falando para... Não, hoje a pesquisa, né, já prova que homens também são carentes. Porque sempre joga para a mulher, né? Sempre sobra para a gente. Olha... Que não tem. Sempre vai ser Eva, não é Eva, não é Adão. Adão, cadê Adão? Não, o problema está na Eva. É verdade. Mas essa estatística vai mudar. A partir dessa live vai mudar. Tem mudado, em nome de Jesus. Então, aí eu pergunto, a mulher, ela pode ser escrava da carência? Com certeza. Com certeza. Infelizmente, né? Eu acho que tudo que a gente já falou aqui, né? Exatamente, a mulher pode sim se tornar escrava, até como a psicóloga Sueli falou, se não procurar ajuda,
né, pode se tornar esse ciclo vicioso e ela não conseguir sair daquela situação e, como já foi falado aqui, pode se tornar até uma pessoa doente, né? Pode vir a adoecer realmente, precisar até de um tratamento mais, né, mais aprofundado, porque exatamente por isso, porque ela começa a se desvalorizar, ela começa a entrar em relacionamentos que não são legais, né, como a pastora falou, não se dá presente, né, não se valoriza, se presenteie, né? Eu acho que, como nós falamos aqui, você não precisa de outra pessoa para você ser feliz. Você precisa primeiramente de Deus na tua vida. Eu acho que é isso que está faltando para o carente. Eu acho que Deus pode preencher, né? Talvez intimidade com Deus é o que está faltando. E por outro lado, você se amar, se valorizar, se aceitar. Eu acho que isso realmente é o que vai mudar a história de vida. Justamente. E começar a entender que você é única. Você é única. Assim, começa a foi ela que falou, acho que foi a pastora Elise. Começa a se presentear, não espere. Não espere receber presente. Se presenteie. Não espere ser valorizada. Se valorize. Se valorize. Acho que uma palavra que tem sido muito forte usada para as mulheres é se empodere. Se empodere. Né? Vocês precisam se empoderar. Precisa sair desse estigma de que a mulher é um sexo frágil e ter que suportar tudo, e ter que viver nesse mundinho. Não, o século que nós vemos hoje é um século diferente. Para casar, para ter filho, não, nem sempre. Você pode ser livre, pode ser mulher liberta, sem necessariamente casar, ter filhos. Eu conheço tantas pessoas super resolvidas, solteiras e felizes. Mas é isso, bispa. Você tem que estar feliz com a sua condição. Com a sua condição. Né? E se eu tô com solteira, certeza. mas eu sou solteira, feliz. mas Isso. feliz. Até a gente já falou, tem outras lives, né, também, que assim, não adianta você casar se você não quer aquilo. Primeiro você tem que ser feliz sozinha, para depois você ser feliz com o outro. Né? Não tem como, primeiro você é feliz com o outro. Não, primeiro você é feliz só. Depois você é feliz com a outra pessoa. Né? Mas primeiro você, né, de se valorizar, de se cuidar, de se presentear. Algo que é muito comum, eu vi estava até conversando com uma paciente minha essa semana, né, que ela dizendo que o sonho dela era ganhar um determinado presente. E já tinha passado aniversário de casamento, tudo, e o marido nunca dava esse presente. Aí eu disse a ela, mas tu já disse? Eu disse, mas tu já disse? Ela nunca falou o que queria. Agora o homem pega o cartão dele, né? Eu disse, você já disse ele que queria isso? Ela, tão fácil assim. Isso, ela disse, não. Eu disse, olha, ele não tem uma bola de cristal para adivinhar, ou então a bola de cristal dele tá quebrada. Aí passou, disse, converse com ele, diga a ele o que você quer. Pronto, aí quando foi essa semana a gente sentou, ela disse, você não sabe o que eu ganhei. Aí eu disse, o quê? Aí ela falou, né, isso. Eu disse, ele deu, ela disse, deu porque eu disse, eu queria ganhar isso. Aí ele foi lá e comprou. Eu disse, olha só como tudo feliz se resolveu. Né? Exatamente, né? Tem que fazer isso. Se valorizar, né? E se quer algo, querida, fale. Em nome de Jesus. Pois é, abre esta tua boca e fala, mulher. Receba. Agora eu quero fazer uma pergunta para todas vocês, aí vocês vão responder. Por que as pessoas têm tanto prazer de olhar para o outro, para a coisa do outro, né? A gente estava falando aqui, o tema é síndrome de Eva, né? Está falando sobre isso, sobre a carência. Por que as pessoas têm tanto prazer de olhar mais para o que o outro tem do que o que ela tem? Vamos lá? O pessoal está ouvindo, está querendo respostas. Espera aí que ele já. Pode falar. Surama, pastora Surama. Bem, essa falta de contentamento naquilo que a pessoa possui é antigo. A gente está falando da síndrome de Eva. É antigo mesmo. Então, assim, é algo que faz parte, eu acredito que precisa se trabalhar, mas faz parte da natureza humana, de comparar, de querer algo que não possui. Tem muita coisa, tá lá, tem muitos sapatos, mas eu ainda não tenho aquela sandália vermelha com um laço do lado, e eu não sou feliz porque eu não tenho aquela sandália. Não é verdade. Você tem todos os outros sapatos, mas por causa de uma sandália não é o que você possui.
mas é o que você é. Você precisa se conhecer, conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Você precisa saber quem você é em Deus, o seu valor. Aí sim, você vai olhar para você, não, mas eu tenho isso, eu gostaria de conquistar isso na minha vida, eu ainda não tenho, mas eu posso conquistar. Eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou correr atrás e eu vou conquistar e eu vou conseguir. Mas isso não vai trazer a felicidade que eu acho que tem. Não, isso daqui vai ser só um complemento, vai me ajudar a desempenhar alguma coisa. Mas isso não vai trazer a felicidade, porque a felicidade já está dentro de mim. Eu já sou contente comigo, com o que eu possuo, com o Deus poderoso que eu tenho dentro de mim. Isso traz felicidade plena. Verdade. Alguém mais quer fazer alguma colocação Verdade. sobre essa... Olha só, Jeremias fala o seguinte, Jeremias 2,13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Tá? Olha só, pessoas que vão buscar ajuda em cisternas rotas, vão saciar sua sede, né? Elas saciam por algumas horas, por alguns dias, mas elas não conseguem permanecer muito tempo saciando a sua sede nas cisternas rotas. Então, por quê? Porque isso gera uma dependência. Então, as pessoas dependentes, carentes, elas não se saciam assim. Então, por isso que elas vivem uma vida desregrada, buscando uma autorrealização, uma felicidade constante. Então, ela sempre vai estar em busca de algo, porque ela está faminta para saciar a fome dela, a sede dela. Então, é esse descontentamento. É uma coisa crônica, gente. Não é só assim, eu não tenho. Não é ficar com inveja, é ficar chateado porque não tem. Entendeu? Ela tem várias coisas, ela vive uma vida boa, tem carro, o marido tem empresa, ela tem tudo, ela tem até o dinheiro na mão dela. Mas ela, de repente, está em algum lugar e ela foi, poxa, eu não tenho aquela bolsa do mundo fashion. Poxa, mas você tem outras coisas do mundo fashion. Então, é isso, o descontentamento. É algo crônico, Não é uma coisa assim, eu preciso, porque eu sou mulher, sou bonita. Eu vou buscar, porque eu preciso, claro, eu tenho que estar em cultos, eu vou ter sempre o melhor para ir para a casa do Senhor. Eu sou assim, para ir para a casa de Deus, para mim é uma festa. Eu faço festa, gente, é festa. Sabe por que eu faço festa? É verdade. Porque quando eu ia para o mundo, eu gastava dinheiro, gente, muito grande. E não saciava a minha sede. Ali era cisternas rotas. Entendeu? E ali não saciava a minha... quebradas. Entendeu? Não saciava a minha sede. Então, eu comprava roupas caras, ia para aquele lugar que só estava me destruindo. Então, pessoas carentes procuram lugar errado, pessoas erradas. É isso. É verdade. Agora, essa insatisfação, né? Ela é gerada por uma ingratidão, né? Então, essa insatisfação, e se ela não for tratada, né, doutora Sueli, se ela não for tratada, ela se torna crônica, como ela falou. E se ela se torna crônica, ela pode gerar doenças, né? Psicossomáticas, né? Doenças, a depressão, aí vem todas elas, vem um câncer, fulana de câncer, mas não sabe, porque essa insatisfação é tão crônica, ela é tão... Sabe, eu sempre falo, queridas, eu sempre peço a Deus isso. Deus dá-me uma mente lembrada e um coração agradecido. Porque se eu não tenho isso, se eu não exercito isso, eu posso me tornar uma pessoa insatisfeita. Né? Pode falar, Essa Sueli. insatisfação crônica, ela é comum em pessoas perfeccionistas. E também em pessoas de exigência extrema, consigo e com o outro. Outra questão também são pessoas que têm baixa autoestima e também pessoas inseguras, como a gente já colocou aqui, e também pessoas que são presas ao passado ou ao futuro. Pessoas invejosas, né? Porque pessoas às vezes invejosas. não é só uma insatisfação, a pessoa ela é invejosa. Isso. Ela é invejosa. E aí pode desencadear, como você colocou, em doenças psicossomáticas, que são doenças de cunho emocional e que reflete no corpo,
né? Aí vem várias doenças físicas, assim como também as doenças de cunho mental, que são patologias de saúde mental. E aí desencadeia depressão, às vezes a pessoa já tem um traço para aquela doença mental, e aí ela começa a vivenciar esses comportamentos, e aí desencadeia, né? Então a pessoa vai sofrer algumas situações, né, e até desencadear em doenças graves por um comportamento. Então, o comportamento ele pode ser modificado. Você tem a chance hoje de buscar caminhos, de buscar ajuda e modificar esse comportamento para que não venha ter um prejuízo mais exacerbado no futuro, como a gente colocou aqui, como a bispa colocou muito bem. Sueli, é interessante falar, porque a gente está falando sempre do carente, né? O carente isso, o carente aquilo. Tá, gente, o carente ele não faz essas coisas por maldade. Até quando ele está no relacionamento, ele não faz por maldade, ele quer saciar. Então, é a fome, é a sede. Então, não é que o carente é o terror, Não, é o não. monstro, né? É bom deixar claro, né? Que não, com certeza. Isso, Agora eu faço uma pergunta, pastora Karina. Esse comportamento que chega a ser destrutivo para a pessoa e para quem a cerca, ele pode ser modificado? Pode. Porque assim, nós somos modelados, né, durante a nossa vida, né? Nós somos hoje um resultado, né, de lá de trás, né? Isso, vem as nossas crenças, né? Vem tudo isso com a gente é construído. Então, assim, hoje nós somos um resultado de lá de trás e daqui a 5 anos a gente é resultado de uma decisão que a gente toma hoje, né? É tão interessante, eu achei bacana o exemplo que a pastora Sorama deu, porque por mais que o carente ele queira o sapato vermelho e ele compra o sapato vermelho, ele não vai estar satisfeito com o sapato vermelho, ele vai querer o azul. Depois ele vai querer o verde, depois ele vai querer o amarelo. E às vezes ele vai, né? É um saco sem fundo. Como vocês já falaram aqui. Isso, exatamente. Esse comportamento ele pode ser mudado? Pode. Né? Pode, querida. É um processo. Não é porque você está assistindo essa live hoje, que você está ouvindo isso, que você está até se identificando, né? Então, acho que eu tenho a síndrome de Eva, ou então realmente eu sou carente, então assisti a live e amanhã eu já não sou mais isso, né? Não é assim. É um processo. E às vezes você precisa de ajuda, né? Às vezes você nunca contou para o seu líder isso, né? Às vezes você nunca contou para o seu líder que você olhou para o sapato da irmã e você quis, né? Às vezes você tem um líder para isso. E às vezes o seu líder vai lhe ajudar, mas às vezes você vai precisar de uma ajuda profissional. Para quê? Para esse comportamento, né? Para essa crença ela ser ajustada, ele ser transformado, né? E você tem o mais importante, que é o Espírito Santo. Né? Esse é o que, querido, não tem revisão psicólogo. De vida, gente. Isso, tem ajudado exatamente. Muita gente. Não tem psicólogo, né? Que não tem psicólogo, psiquiatra. O Espírito Santo, ele entra na nossa vida, ele muda a nossa vida. Mudou a minha, mudou a vida de todo mundo que está aqui. E pode mudar a sua vida também. Por ironia do destino, mulheres que têm essa característica e que tiveram ausências, elas acabam procurando parceiros frios. E aí fica uma retroalimentação. Né, de um parceiro frio que não colabora com ela naquele momento, de compreender aquela situação e ajudá-la a sair daquele quadro, daquela situação, né? E assim, é uma coisa muito inconsciente, porque ela acaba repetindo um padrão e um papel e acaba procurando um parceiro que não consegue ajudá-la. E fica aí um recadinho para os parceiros também. Vocês também têm um importante papel nesse cuidado, nessa atenção e nessa ajuda para essa mulher, que realmente ela não é vilã. Pastora, você tem toda a razão. Ela não é vilã, com certeza. certamente. Ela é vítima de contexto, de vida. De um contexto, como disse a pastora Sorama, que vem lá de trás, vem de Eva. Vem de Eva, vem de Eva. E assim, a gente está falando, também sempre da infância, mas também não é só da infância, é rompimento traumático também. Pode ser recente. Às vezes a pessoa saiu de um relacionamento, às vezes foi uma perda de um ente querido, né? Tudo isso. Tem tudo isso. Eu acho que esse tema, ele é muito profundo, né? Ele vai muito mais longe do que a gente está debatendo aqui, o que a gente está falando. Porque as pesquisas mostram que 28% da população brasileira nunca receberam afeto. Isso é muito triste,
né? Principalmente quando você vem de um lar onde o afeto era constante. Aí você pensa, como nunca receberam? Aí você vai ver os lares disfuncionais que tem, né? A vida, tem, né? como Que essas crianças tiveram. Então, assim, é um problema bem mais abrangente quando se fala da carência, né? E o interessante é que a pesquisa também diz que 21% da população brasileira também nunca deram afeto. Então, é algo assim que você alarmante, né? Alarmante. As pessoas, então, Por isso que bom que nós temos a igreja, né? Queridos, daqui a pouco, queridas, né? Queridas e queridos também, né? Porque vai ficar salva a live no YouTube e com certeza um querido pode assistir. Daqui a pouco vamos encerrar. Agora eu pergunto, a síndrome de Eva tem cura? Sim. Tem sim, por quê? Sim. É, Olha, todo mundo. Sim. que eu- Diga, tem solução para o meu problema. Claro, não há nada que Deus não possa curar. Não há nada que a psicologia não possa ajudar. É verdade. Que a igreja não possa ajudar. Claro. A igreja também não possa É isso, não há ajudar, nada que Deus não possa espiritualidade, fazer. Deus Não há não nada que a pode psicologia. fazer. Né? É muito importante. Tem sim. Tudo pode ser revertido, depende da pessoa. Justamente. Porque tem pessoas que não querem, Uma decisão. né? Uma Acho que é uma decisão. muda tudo. Tem pessoas que querem continuar com a síndrome de Eva, mas A tem pessoas pes- que querem mudar. A pessoa pode, né, que está assistindo essa live, ela já pode fazer isso com ela mesma. Por exemplo, se analisar, tenho que mais ser grata com o que está presente. Tem meus filhos, tem meu marido. E assim, Tem, pastora né, começar a ver o que está A presente. dica é você, querida, saia do irreal, saia do mundo do irreal. Não, porque eu quero aquela Ferrari. Querido, para eu ter uma Ferrari, ou eu vou trabalhar muito, então eu tenho que cair na realidade. A minha realidade é um Peugeot, é o carro que vocês têm, é um Fiat, eu não sei. A minha realidade. Então, a dica que nós damos para a pessoa que tem a síndrome de Eva, que ela foca mais na ausência do que na presença, no que ela tem, seja real. Entendeu? Acontece às vezes, por exemplo, eu quero muito fazer aquele curso, porque... mas agora não, porque o meu orçamento, eu olhei, ele não dá para eu encaixar esse curso agora que todo mundo está falando. Muitas vezes, e é bom, e vai ser proveitoso, vai ser enriquecedor, mas, eu não posso agora. Realidade. Então, encarar a realidade. E você batalhar, né? Normalmente todo mundo trabalha, todo mundo corre atrás dos seus sonhos, né? Seja tranquila, cai na real, quer? Vai à luta, tem que trabalhar, tem que ralar, né? Quer ter a Ferrari? Para Né? de dar uma de vítima. Para de dar uma de vítima, cai na realidade. E Cai é na quando se realidade. frustra, né? Porque daí Justamente. vive real. Aí se reclusa, aí se Isso. torna aquela pessoa, ninguém me ama, Quando ninguém... chega na realidade, aí você diz, meu Deus, né? E agora? Mas essa é a realidade. Inclusive, tem uma frase no livro da bispa Analia, que é de um filósofo alemão, e que é bastante interessante, que ele fala assim, é o Nietzsche, né? E ele fala que o inimigo mais poderoso que você pode encontrar é você mesmo. Com certeza. Então, assim, às vezes o inimigo é você mesmo. Você que não se deixa ser trabalhado, você que não se deixa ser preenchido, você que não procura ajuda. Então, assim, nunca vai dar certo se você buscar isso nos outros. É você. Você tem que se resolver. Justamente assim. E uma coisa interessante, pastora Surama, é assim, se eu lhe perguntasse, a gente precisa fazer um exercício. O que eu tinha há 10 anos atrás? Isso não conta, eu só tenho que ver o que eu quero, não. Quem era eu há 10 anos atrás? Quem éramos nós? Formou, aí casou e teve filho. E isso não conta. E a gratidão, trazer a memória. Deus me lembra
que há um tempo atrás eu não estava aqui diante de pessoas maravilhosas que estão ali nos ouvindo, falando, dando conselho, trazendo algo de bom para essa pessoa. Hoje a internet nos possibilita isso. Então, assim, eu tenho que começar a fazer um exercício e pensar: o que eu tinha há 10 anos, há 5 anos? Como era a minha vida? Mas não só, eu quero o sapato vermelho, eu quero a bolsa da Louis Vuitton. Amém, queira, trabalhe para isso. Corra atrás, agora com saúde, sem esse sentimento de querer, não. Aí eu só foco a ausência, eu só foco o que eu não tenho. Exercite um coração agradecido, um coração grato. Isso mesmo. Muitas mulheres vivem descontentes porque focam exatamente na falta. Eu tomei uma decisão, porque eu me casei, porque eu às vezes, num contexto que não foi dos melhores, enfim, e se lamenta. E muitas vezes carrega uma carga que não era para carregar. Que não era para carregam culpas, e tem gente carregando encarar a culpas. realidade, se perdoar, dizer: poxa, se eu errei, eu me perdoo, eu errei, mas me faltava conhecimento, entendimento nessa área, ou sabedoria, mas eu renovo a minha esperança para enxergar um futuro diferente. E eu me contento com o que eu tenho hoje. Eu tenho hoje, e principalmente você tem a vida. Você tem a sua vida é preciosa. E você pode, a partir de uma decisão, como a psicóloga falou, a partir de uma decisão, você pode viver coisas tremendas na sua vida. Eu costumo falar que a gratidão, e eu trago para mim, isso para minha história de vida, né? A gratidão, ela é um preventivo para a saúde mental. Um ser humano grato, ele está se prevenindo contra qualquer questão relacionada à saúde mental. Eu tenho convicção disso. E aí, assim, pautado no que a palavra fala, isso traz uma verdade, né? Que de fato eu acredito nisso. A gratidão, ela é remédio, ela é preventivo para a saúde mental. Um ser humano grato, dificilmente ele vai entrar em depressão, né? Em outras situações de doenças mentais, né? A gratidão alcança o favor de Deus. Isso. E nós já estamos terminando, mas uma coisa muito importante, e levar uma vida mais leve. A gratidão ajuda, porque eu sou grata, eu não vou reclamar, não é dizer, não, o que eu tenho está ótimo, não, busque sempre crescer em Deus, na vida emocional, na vida natural, mas não traga assim, aquele peso de perfeição, não traz isso, porque isso não vai ser bom. Traga coisa, sabe, mais leve. A vida, ela não tem essa... Tem gente que quer a perfeição, eu quero isso, e termina adoecendo. Não. Seja nem mais, nem menos, mas faça a vida como ela tem que ser, como Deus falou, como Deus ensinou, buscando sempre exercer gratidão. Porque a gratidão, queridos, ela é como se fosse um bálsamo, né? É um bálsamo. Deus, que dia lindo, que sol maravilhoso. Eu falo isso porque quando eu moro na Barra de Barra Nova e passo a ponte, aí eu vejo aquele marzão. Gente, eu não me canso todo dia. Não é um dia que eu agradeço, outro não. Exercite, queridos, a gratidão. A gratidão vai fazer você não ter reclamação. Não é verdade? Se você, quando você agradece... Copia aí essa frase da bispa. Copia aí. Você não vai ter espaço para reclamar, não. Tenha um coração agradecido. Peça a Deus, mente lembrada, coração agradecido. Aí você não vai ter nem síndrome de Eva, nem carência emocional, afetiva, nada disso. Porque o Senhor é com você. Deus tem muito para nos dar. Amém, amadas? Nós estamos encerrando essa live. É claro que tem assunto para um dia inteiro, né? Não dá muitas perguntas não respondidas, mas o que fica para você nessa noite? Seja grata a Deus pelo que você já tem e trabalhe
E sim, para conquistar aquilo que você deseja, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Porque Deus é o Deus, a Bíblia diz lá que Ele é o que Ele faz tanto o querer como o realizar. É Deus. O querer e o realizar é com Deus. Então, exercite isso. Busque sempre ter um coração agradecido. Queridas pastoras, psicólogas, Sueli, estamos encerrando a nossa live. Que pena. Muito ainda teríamos a discutir, mas precisamos fechar. E não poderíamos deixar de agradecer, né? Vocês viram, meninas, essa decoração bombástica, maravilhosa, da Amorim Decor. Todas as nossas lives têm o selo da Amorim Decor. Então, gente, segue no Instagram eles, são maravilhosos. Queridas pastoras, vamos dar um tchau, até breve, porque logo, logo a gente vai ter mais live. Tá certo? Tchau, tchau. Deus abençoe sua vida. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Beijo no coração e até a próxima.